dia 1º de julho de 2002. Um grupo escolar de crianças partiu de Moscou para uma temporada na Espanha. Naquela noite, o jato que as levava bateu em outra aeronave sobre o lago Constance, na fronteira entre Suíça e Alemanha. O impensável aconteceu. Uma colisão aérea no céu vazio da Europa. A colisão do Lago Constance foi, eu acho, uma das coisas mais fora do comum já ocorridas no controle de tráfego aéreo. Não tinha como ter acontecido aquele acidente. Do total de 71 mortos, 45 eram do grupo de crianças. O mundo parou para compartilhar a dor de seus pais. Crianças de mais de uma única vez. Eu só espero que estejam no paraíso. A pergunta sobre como duas aeronaves voando no céu vazio no meio da noite poderiam se chocar recairia sobre o controlador de tráfego aéreo responsável por mantê-las afastadas. A caça pelo culpado seria focada em um homem. Mas pode um único indivíduo ser o responsável pela extraordinária cadeia de eventos que levou a esta tragédia? Se isso pode acontecer ao controlador que estava lá, que é meu amigo, o meu pensamento imediato é, nossa, pode acontecer com qualquer um. Esta é a história de como uma colisão aérea realmente aconteceu. Mas o desastre do Lago Constance foi apenas uma fatalidade ou deveria servir de alerta para o controle de tráfego aéreo e para cada passageiro que voa pelos céus europeus? Céus congestionados. Jogo de culpa. A segurança da aviação é uma ciência em desenvolvimento. Grandes acidentes são muito raros. Mas quando acontecem, a corrida é por descobrir se a causa foi humana ou tecnológica, assegurando que não ocorra novamente pelas mesmas razões. Estatisticamente, os desastres mais temidos são os mais improváveis, quando dois aviões chocam-se no ar. E foi uma colisão que impulsionou um dos maiores avanços da segurança aérea moderna. Ele aconteceu em 1986, no espaço aéreo mais congestionado do mundo, sobre o subúrbio de Cerritos, em Los Angeles. Um piloto particular entrou inadvertidamente com seu Piper Cherokee no espaço aéreo de Los Angeles e colidiu com um DC-9 da Aeroméxico. Ele caiu com o nariz para baixo, sem virar. Bateu, explodiu, os escombros voaram por toda a parte em volta da casa no quintal. 67 pessoas morreram no ar, mas 15 morreram em terra. Poderia ter sido bem pior. As autoridades norte-americanas de aviação determinaram que nunca mais deveria haver tal tipo de colisão. Eles investiram pesado na melhoria dos computadores de bordo, que funcionam como ferramentas anti-colisão, alertando os pilotos das aeronaves próximas para que se mantenham afastados. 16006981, cuidado, Boeing em curso de colisão. O TCAS, Sistema de Advertência Anti-Colisão Aérea, tornou-se progressivamente um instrumento de segurança obrigatório na maioria das aeronaves que voa pela Europa e Estados Unidos. Ele informa a localização da outra aeronave, diz a altitude em relação a você e depois informa que direção deve tomar para evitar uma colisão com a aeronave que se transformou em ameaça. É um sistema que evita colisões e ele possui dois modos. Um que informa quando a aeronave é uma possível ameaça e outro que informa quando ela é definitivamente uma ameaça. Ele também emite um aviso dizendo para você subir, descer ou ficar no nível em que está. Mas antes disso, ele avisa oralmente que há outra aeronave por perto. Todos acreditaram que o TCAS fosse impedir novas colisões entre aviões. Elas estariam restritas à história,
até acontecer o acidente do Lago Constance. 2 aviões, cada um com seu tiqués instalado e funcionando, colidiram no espaço aéreo suíço, matando 45 crianças de uma mesma escola. O que parecia impossível, aconteceu. A colisão no Lago Constance foi um evento realmente espantoso. As pessoas ficaram imóveis. Havia uma colisão sobre a Alemanha. Controladores suíços, alguns dos mais sofisticados sistemas, equipamentos e pessoas experientes. E aconteceu bem no coração da Europa, na época de maior calmaria. Sabe, não tinha como ter ocorrido. Durante o dia, o espaço aéreo suíço está entre os mais congestionados da Europa. Qualquer um que tenha voado de férias para destinos como Grécia, Itália ou Turquia, provavelmente passou por ele em um avião guiado pelos controladores de tráfego aéreo da Skyguide, que opera deste prédio o Zurich Route Center, centro de rotas de Zurique. À medida que mais e mais aviões enchem os céus, o trabalho dos controladores torna-se mais difícil. Nos últimos 10 anos, o tráfego aumentou de 5% a 10% por ano. E temos que lidar com esses números. O tráfego é muito intenso sobre a Suíça. Sempre que resolvemos um conflito, passamos imediatamente ao próximo em potencial. Não é que exista todo este perigo, mas precisamos estar sempre atentos, porque há 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. É o tempo todo assim. Lidar com 3 coisas ao mesmo tempo é a base do trabalho do controlador de tráfego aéreo. À medida em que o avião chega ao seu setor, o radar identifica sua altitude, velocidade e posição. Os controladores ficam em contato com mais de uma dúzia de pilotos ao mesmo tempo, estejam eles passando por seu espaço aéreo ou se preparando para aterrissar. É mental e intelectualmente desgastante. Parece um xadrez de alta velocidade em 3 dimensões. E para muitas pessoas isso também explica o estresse da profissão, porque se você é um bom enxadrista, pensa muitos movimentos à frente. E o bom controlador de tráfego aéreo também tem de pensar muitos movimentos à frente. É um dos trabalhos de maior responsabilidade, ainda mais para alguém que mal completou 20 anos e que é responsável por centenas, se não milhares de vidas em um determinado momento. Apenas 5% dos que tentam se tornar controladores de tráfego aéreo conseguem. Aqueles que têm um dom especial. A pessoa tem de saber que para trabalhar como controlador de tráfego aéreo precisa ter um certo nível de abstração. O que significa que ela, na verdade, tem de conseguir dizer: esta é uma aeronave, um quadrado no meu radar. É uma aeronave que está em fase de aproximação final. Um pequeno ponto na tela. Isso não é uma máquina carregando 300, 400 pessoas. Se eu pensar que os pequenos pontos no radar são aeronaves com 300 pessoas a bordo, eu não consigo fazer o trabalho. Eu tenho que parar, tenho que me despedir e trabalhar em outra coisa. Você trabalha sob pressão. Há o fator tempo. Não que não haja tempo suficiente, mas você não tem muito tempo para lidar com a situação. Tem de decidir na hora. Para mim, isso não é estresse, é uma pressão. Igual a dos pilotos. Se ele pensar em bater a todo instante, não vai conseguir voar. Se eu pensar na possibilidade de um acidente a toda hora, talvez eu enlouqueça. Muitos controladores acreditam que os novatos precisam experimentar um erro ou quase falhar para completar integralmente sua formação. Quando você começa a trabalhar como controlador de tráfego aéreo, é engraçado, é ótimo, é tudo muito fácil, é tudo muito bom. E então, num certo estágio, você enfrenta uma situação na qual quase falha, ou na qual, de repente, sua autoconfiança é um pouco abalada porque cometeu um erro, ou então porque existiu um erro que poderia ter levado a uma situação difícil. Mas o trágico acidente, ocorrido na noite de 1º de julho de 2002, foi além de uma situação difícil. É uma história que começa a 3.200 quilômetros da Suíça, em Ufa, capital de Bashkortostan, uma república russa no extremo oeste da Sibéria.
Em março de 2002, 45 crianças de Ufa venceram uma competição escolar da Unesco. Seu prêmio era uma viagem de 2 semanas à Espanha, uma oportunidade única. Sônia tinha 15 anos. Ela estava aprendendo espanhol, se preparando para sua primeira viagem fora da Rússia. Ela estava muito feliz porque era a sua primeira grande viagem. Ela levava roupas novas, sapatos novos. Era a primeira vez que ela usava sapatos de gente grande com salto. É claro que ela estava feliz. No dia 28 de junho, as famílias foram à estação de Ufa para deixar seus filhos. Nos beijamos, choramos, estávamos agitadas. Foi um momento muito bom. O trem as levaria até Moscou. De lá, o grupo de crianças voaria para Barcelona. Em Moscou, a primeira reviravolta do destino. A companhia de turismo leva as crianças ao aeroporto errado. Elas perdem o voo marcado. As crianças visitam os pontos turísticos da cidade por 2 dias. Alina Hananova, de 12 anos, liga para a casa de Moscou. Ela era uma das mais novas do grupo e só se juntou a ele no último minuto porque uma outra criança não pôde viajar. Foi a última vez que eu falei com minha filha Alina. Ela parecia contente e feliz. Eu perguntei, como estão as coisas? E ela disse, ótimas. Em um gesto patriota, a BAL, Bashkortostans Airline, decidiu fazer um voo especial para as crianças. O avião iria até Moscou pegar o grupo para levá-lo à Espanha. Desta vez, não haveria enganos para pegar o avião. No dia 1º de julho, às 8 horas e 48 minutos, horário da Suíça, o Tupolev 154 deixa o aeroporto Domodedovo, em Moscou, para Barcelona. Do outro lado da Europa, outro avião se preparava para decolar de Bérgamo, na Itália. Era um avião de carga da DHL, um Boeing 757, carregando encomendas para Bruxelas. Somente 2 pessoas estavam a bordo. O capitão Paul Phillips, um piloto britânico de 47 anos, e seu copiloto Brant Campione, de 32 anos. Está correto, 268. Prossiga. Enquanto isso, terminava o atarefado turno diário do Centro de Controle de Rotas do Tráfego Aéreo Skyguide. LTU 7791, boa tarde. Você está autorizado... Durante o menos atarefado turno da noite, um controlador e seu assistente chegaram para ajudar a um segundo controlador. Ele é conhecido apenas por Peter X. Peter é dinamarquês. Ele é controlador de tráfego aéreo há 8 anos. Seu nome completo nunca foi trazido a público. Ele é o homem que será amplamente culpado pelo desastre. A bordo do Tupolev, o grupo escolar de 45 crianças está há 2 horas no voo de 4 horas e 20 minutos para Barcelona, sobrevoando a Polônia. As crianças, todas entre 9 e 15 anos, estão ansiosas pelas 2 semanas em companhia das crianças espanholas e pelos passeios que farão à praia. Na cabine, uma situação incomum. No comando do Tupolev está o capitão Alexander Gross, um piloto com 9 anos de experiência em voos internacionais. Ao lado dele está o capitão Oleg Grigoriev, um experiente capitão da companhia, a bordo para avaliar as habilidades de Gross enquanto atua como copiloto. Um vice que, na verdade, é o superior. Ocorreria um desentendimento fatal na cabine russa. Peter X e seu colega cuidam do tráfego. Ele está menor e diminuindo, então concordam em mandar o segundo controlador para um intervalo.
No Sky Guide, esta era uma prática comum durante as noites calmas. Agora Peter está sozinho, responsável por todos os aviões e passageiros de uma área de 207 quilômetros quadrados de espaço aéreo. TAI para 933. Confirme a rota Dinham, AOGY. Às 11h20, técnicos entram na sala de operações. Eles dizem a Peter que foram chamados para fazer melhorias no radar principal. Isto significa que Peter terá de usar um sistema de radar inferior. Tudo bem, pode deixar. 305, por favor, desça agora ao nível 270. Os dados fornecidos eram menos precisos e atualizados com menos frequência que a normal. Então o sistema estava de maneira geral muito precário, mas ainda funcionava. E uma ferramenta crucial não está mais disponível. O sistema de radar principal fornece um alerta visual 2 minutos antes que os aviões se aproximem demais em um curso arriscado de colisão. 5, 6, 2, 1. Mas o sistema substituto não. Nível indicado. Descer para 140. Entre em contato quando descer de nível 930. Até mais. Preparando-se para aterrissar 11925. Os engenheiros agora dizem a Peter que precisam desligar o sistema de telefone principal. Peter tenta reagendar o trabalho, mas os consertos foram aprovados pela gerência. Ele dá passagem. Os engenheiros o colocam em um sistema telefônico de segurança que, sem saber, não funciona direito. Às 11h22, o piloto da DHL, Paul Phillips, faz contato com o controle de tráfego aéreo. Radar suíço, boa noite. Este é o voo 611. Estamos em 0260 em curso normal. Havia apenas 2 pessoas na cabine e para mim pareciam operações normais. 7524 October. Não havia muita troca de palavras. Era o trabalho de sempre. Direto Tango October. Uma faixa aparece indicando um Airbus atrasado que leva turistas da Grécia a Friedrichshafen, um aeroporto alemão nas proximidades. Até então, a noite havia sido calma. Agora tudo irá mudar. Lidar com os turistas do Airbus vai distrair criticamente Peter X pelos próximos 10 minutos. Guiar um avião em direção ao aeroporto exige um trabalho intenso. Agora Peter está lidando com o controle de aproximação do aeroporto em um radar de nível baixo e, ao mesmo tempo, com o controle de rota em um radar de nível alto, a 3 metros de distância. Há 2 áreas, 2 frequências, e o controlador se move de um lado para o outro, tentando fazer os 2 trabalhos em paralelo. SAR 6073, contate Rhine 120.930. De repente aumenta a quantidade de trabalho de Peter. 621. Mas ele não pede ao segundo controlador para que volte do intervalo. Mesmo nível. As crianças agora cruzam a Alemanha. Elas estão a cerca de 6 minutos do setor de Peter. Eu voltei. Para passar o Airbus de turistas para o aeroporto de Friedrichshafen, Peter precisa contatar por telefone a torre de controle do aeroporto. Ele liga para o número gravado, mas a linha está muda. Eles haviam tirado o sistema principal e o sistema de segurança não funcionava, o que impossibilitou a comunicação dos controladores com o aeroporto e com outros setores. Peter não pode telefonar e ninguém pode chamá-lo. Seu radar funciona mal, seu colega está no intervalo e, de repente, o trabalho aumenta. Eu gostaria. 1135. Entrarei em contato. Há toda uma série de eventos combinados. Se a cadeia tivesse sido quebrada, em algum ponto teria sido quebrada a sequência do acidente. No avião da DHL, o capitão Phillips pede autorização para subir com o intuito de economizar combustível. Direto a Gulf Oscar, requisitando o nível de voo 0360, se for possível. Obrigado. 611, suba para o nível 360. Peter o autoriza a subir a 36 mil pés. 4 minutos depois, o russo Tupolev chega ao setor de Peter.
O capitão Alexander Gross chama 2 vezes para conseguir a atenção do controlador. Zurich, boa noite. LDC 2937. Controle chamando. Repita, por favor. LDC 2937. Pelo tipo de voz que tinha, ele não era muito jovem. Para mim, ele soava como um piloto muito profissional. Ele já estava em seu nível de voo, a caminho do mar Mediterrâneo. Então eu acho que ele não viu nenhum problema. Peter autoriza o avião russo a continuar sua jornada a sudoeste de Barcelona a 36 mil pés. Ele está na mesma altitude e no curso de colisão com o avião de carga da DHL a apenas 5 minutos e meio do impacto. Pode-se pensar que 2 aeronaves voando no mesmo nível é motivo de preocupação. Mas como estamos acostumados a fazer isso todos os dias, não só com uma, mas com 4 ou 5 aeronaves no mesmo nível em rota de conflito, torna-se uma situação normal. Lidar simultaneamente com vários aviões em curso de colisão pode ser normal, mas não quando se controla 2 telas simultaneamente. Não quando o equipamento não funciona direito. Aerolite 1135, desça para o nível de voo 170. Peter precisa se livrar do Airbus, mas só pode fazer isso telefonando para a torre de controle do aeroporto e ele ainda não conseguiu. Ele tenta o número público do aeroporto, mas tudo o que houve é uma resposta automática dizendo que o número não existe. O telefone substituto embaralha os números enquanto disca. Agora o Boeing e o Tupolev estão a menos de 2 minutos de distância. O curso da colisão poderia ter sido detectado no radar de aproximação de Peter, mas ele não pode vê-lo. Contate Munique agora. O ícone do avião deveria estar piscando, mas o alerta de colisão de Peter não funciona bem. Correto. Qual é a sua rota de viagem? Os controladores dos outros centros enxergam a rota de colisão, mas não podem ajudar. Havia alertas piscando e é sabido que o controlador tentou telefonar para Zurich dizendo: estou vendo uma alerta de conflito iminente. Você o detectou? Está cuidando da situação? No entanto, aquele controlador não pôde se comunicar com o de Zurich porque o sistema de telefone estava com problemas. Os 2 jatos agora estão a 50 segundos de distância, aproximando-se a mais de 1.200 km por hora. Em ambas as cabines, os TCAS despertam. Tráfego. É o computador de bordo que pode lhe salvar da colisão se o obedecerem. Detectamos tráfego no TCAS 2 horas, mesmo nível. Tráfego. A tripulação do Boeing começou a procurar por outra aeronave e a planejar o que fazer. O mesmo aconteceu na cabine do Tupolev. Tráfego. Nenhuma das tripulações informa o controle de tráfego aéreo sobre o TCAS. O alerta de tráfego aéreo disparou. A 43 segundos de acontecer, Peter X detecta a colisão em curso. Ele pede à tripulação russa para descer 1000 pés. Desça para o nível 350. Bem rápido. Suba agora. Suba agora. Mas a ordem de Peter confunde-se com o TCAS. Suba agora. O TCAS manda a tripulação do Tupolev subir. Suba agora. Os russos precisam decidir entre seguir a voz humana de Peter X ou a voz computadorizada do TCAS. Suas vidas dependem desta decisão. O controlador pediu que o avião Tupolev descesse 1000 pés para obter a separação padrão de 1000 pés entre 2 aeronaves. Os russos respondem imediatamente e começam a descer. Mas na cabine russa parecia haver um desentendimento crucial. Os especialistas acreditam que o capitão Gross queria seguir o TCAS, procedimento normal na Europa. A seu superior Grigoriev não o obedeceu, seguindo o controle de tráfego aéreo. O Tupolev continua a descer, contrariando o TCAS. Preste atenção no TCAS, está aí do seu lado. No Boeing, os pilotos ouvem apenas a uma voz, seu TCAS. Desça. O capitão Phillips o segue imediatamente. Descendo. Na tentativa de evitar subitamente outro avião, o capitão Phillips não tem tempo para dizer a Peter X que segue seu TCAS.
Agora, os dois aviões estão descendo para o mesmo nível, ainda em curso de colisão. Peter X repete suas instruções ao Tupolev para descer. Atenção agora, Tupolev. Grigoriev diz a ele que está descendo, ignorando o comando vital do T-Cas, que lhe diz enfaticamente para subir. E com a descida russa confirmada, Peter acredita que qualquer risco de colisão foi evitado. Ele se aproxima do radar para cuidar do Airbus, sem saber que as vidas de 71 pessoas ainda estão em perigo. No Boeing, o T-Cas detecta que os aviões ainda estão em curso de colisão e dispara novamente. Desça mais, agora, desça mais. A tripulação do Boeing reage. Então, quando a frequência de rádio está disponível, chamam o controlador e avisam que estão seguindo o T-Cas descendo. Estamos a 611, descida T-Cas. Entendido, 40. Intercept Índia, vá para 24. Infelizmente, o controlador não está na estação de trabalho onde pode ouvir isso. Ele consegue perceber um som vindo de longe, mas não pode efetivamente entender que é o Boeing avisando que está descendo de acordo com o T-Cas. Faltam 8 segundos para a colisão. O T-Cas do Tupolev novamente diz aos pilotos para mudar de altitude. Suba agora! Suba! Mas Grigoriev ignora e continua a descer. Suba agora! Pouco antes do impacto, as tripulações de ambas aeronaves detectaram a outra, mas era tarde demais para que qualquer manobra efetiva acontecesse. Os aviões estão se aproximando a mais de 1.300 km por hora. Em terra firme, na Alemanha, as pessoas testemunharam uma visão extraordinária e assustadora. Quando se está de bicicleta, dá para ver tudo ao redor. Então eu vi um vermelho no chão. Olhei para cima e o céu também estava com uma bola de fogo se movendo. Mas eu não tinha certeza se não era um fenômeno natural. No primeiro instante, o meu cachorro correu para a sala de estar e ficou girando. E eu disse, ele está louco ou o quê? Nós ouvimos o som. Acho que muitas pessoas o ouviram. Era uma explosão muito estranha, como um trovão. Deu para ver a asa caindo e girando, e por causa da gasolina ela ia explodindo e caindo, passando pelas nuvens bem lentamente. Uma asa e parte da estrutura do Tupolev caíram na direção da casa de Ulla Dinklager. Muitas faíscas caíram por aqui, e eu fiquei tentando cobrir a cabeça. Eu vi esses pedaços caindo do céu. Eles caíam pelas nuvens como gotas, gotas de fogo caindo das nuvens bem devagar. Parecia em câmera lenta. E um pedaço veio direto em minha direção. E eu pensei, não tenho como me mexer, porque não sei para onde ele vai. Eu sabia que se caísse em cima de mim, eu estaria morto. Eu não podia escapar daquilo, então só fiquei lá, olhando. Os dois aviões colidiram em um ângulo preciso. A barbatana traseira vertical do Boeing cortou a cabine de passageiros do Tupolev. Apesar de debilitado, o Boeing continuou a voar. Se o Boeing estivesse cerca de 20 pés abaixo da outra aeronave, a colisão não teria acontecido. Eles só teriam passado bem perto um do outro. A cabine de passageiros do Tupolev despressurizou com o impacto. As 45 crianças teriam morrido imediatamente. Mas a cabine ficou intacta. A tripulação russa permaneceu viva nos 2 minutos que a aeronave demorou para cair na terra. É o momento que a esposa do piloto russo imaginou várias vezes. Imagino como foi difícil para ele sabendo quantas crianças estavam ali no avião. As crianças sempre foram sagradas para nós.
Boeing da DHL, condenado sem seu estabilizador vertical, seguiu voando por mais 8 quilômetros. Eu tive de escutar as vozes tantas vezes que foi muito difícil. A gente não esquece, é sempre a mesma lembrança. Não dá para acreditar que as vozes terminaram, que aquelas pessoas não vivem mais. Friedrich Schaffen, muito obrigado. De volta ao centro de rotas de Zurich, Peter Schiess finalmente passou o Airbus para o aeroporto de Friedrichshafen e está de volta ao radar das rotas. O Boeing desapareceu. O Tupolev aparece piscando em vermelho, o que indica que o radar não consegue detectar nenhuma informação vinda do seu transmissor. Ainda esperávamos que houvesse um final feliz para a história. E ele tentou chamá-los no rádio, esperando que ambos talvez tivessem mudado de frequência por alguma razão. Ele tentou chamá-los, mas eles não deram resposta nenhuma. Depois de uns 3 minutos, estava claro que aquele era um momento triste. Agora, o outro controlador é finalmente chamado de seu intervalo. Ele assume e Peter é afastado. Ele foi afastado da tela do radar, é claro. E algumas pessoas da sala estavam tentando ajudá-lo a superar. Mas ninguém, de todas as pessoas que estavam lá, sabia exatamente o que havia acontecido. Só faz parte do reflexo automático ajudar alguém que passou por um momento terrível. Depois, durante a noite, uma amiga o levou para casa. Era como se fosse num hospital. As pessoas chegam e você não quer conversar. Depois elas vão embora. Era uma situação que eu nunca tinha vivido. Meia hora depois da colisão, as primeiras reportagens apareceram. Os controladores de tráfego aéreo da Skyguide rapidamente perceberam a importância do caso. Eu me sentei à frente da televisão, perto da meia-noite, assistindo às últimas notícias antes de dormir. E já havia a primeira confirmação oficial de que havia ocorrido uma colisão aérea na região de Oberligen. Foi um choque para mim, porque eu percebi imediatamente que aquele era nosso espaço aéreo. Os relatores confirmam a morte de muitas crianças. Os 2 aviões atingiram a terra em uma estrada próxima ao lago. Os destroços se espalharam por um raio de 40 quilômetros. Meu primeiro pensamento foi, como isso pôde acontecer? O que aconteceu? E o segundo pensamento foi, quem estava trabalhando? Eu estava de férias na Dinamarca e enlouqueci completamente quando ouvi. Na verdade, eu deveria voltar para casa naquele dia, mas eu não conseguia dirigir. Eu estava quase totalmente louco e triste. Foi muito horrível. Felizmente, eu não tive de trabalhar pelos primeiros 3 ou 4 dias, porque eu ainda tinha o resto das minhas férias. E mesmo que não tivesse, acho que eu fingiria estar doente, porque não suportaria ir até lá naquele momento. Na manhã de 2 de julho, notícias do acidente chegaram a Bashkortostan. No começo eu não sentia as minhas pernas. Eu fiquei perto da TV, apoiado na mesa, ouvindo até o fim do boletim. Minha esposa Alfia estava no chuveiro. Então eu corri e falei: Alfia, não se preocupe, mas algo aconteceu ao avião. Então nós 2 corremos para a cozinha. Eles estavam repetindo as notícias e quisemos gritar.
Era um dia muito ensolarado e muito quente. E eu estava vestindo essa cor. E para mim foi terrível porque era um dia negro e eu estava com essa cor viva. E eu queria arrancá-la de mim. De volta ao Lago Constance, foi revelado o tamanho do desastre. No jardim de Ulla Dinklager e espalhado por quilômetros na zona campestre, estavam as fuselagens da pior colisão aérea da Europa em 30 anos. O que era supostamente impossível havia acontecido. As autoridades sempre priorizaram descobrir as causas deste acidente. O piloto do avião russo é acusado de ter ignorado as repetidas instruções dos controladores de tráfego aéreo. E enquanto o piloto russo... Está claro que o piloto russo foi contatado repetidamente para mudar de altitude, porque voava em um nível do qual não deveria estar. Mas o piloto russo nunca respondeu a esses alertas do controle de tráfego aéreo. Mas a caixa preta do Tupolev revelava que os russos obedeceram imediatamente. Como mostram as gravações do controle de tráfego aéreo da Skyguide, Peter Schiess deu aos pilotos 43 segundos para evitar a colisão. O foco da atenção agora mudaria para o centro de rotas da Skyguide e para Peter Schiess. E o que mais sabemos sobre este controlador suíço no foco da investigação? Ele ainda se encontra no hospital sofrendo de um trauma severo. Todos querem falar com ele, mas no momento a Suíça diz que ele não está em condições. E há o boato de que as autoridades suíças abriram uma investigação para verificar se há provas suficientes para a acusação de homicídio culposo. Peter Schiess passou a se esconder da imprensa mundial. Eu sabia que seria bem difícil para ele ser forte o bastante para sobreviver às semanas seguintes. A imprensa é muito rápida e cobra respostas. E sabíamos que seria um momento muito difícil para ele. Então, Peter e sua família voaram para a Dinamarca, seu país natal. Nos dias seguintes ao acidente, a Skyguide teve de cortar o tráfego de seu espaço aéreo em 20%. Seus controladores ainda estavam muito abalados com o desastre para lidar com todo o tráfego das férias de julho. Serve para perceber o poder de destruição de nosso trabalho. Quer dizer, se alguém imaginar que um erro resulta em 71 mortes, eu não sei se irá se levantar pela manhã e ir trabalhar feliz e calmamente. Mas você precisa estar bem e calmo para fazer o trabalho. Agora, nenhum controlador poderia ignorar a realidade por trás dos pontos do radar. Era difícil voltar ao trabalho. Eu estava inseguro quando voltei a trabalhar. E cada decisão que eu tomava ou era tomada me fazia pensar 2 ou 3 vezes se estava certa ou não. E todo o panorama durante 1 hora, 1 hora e meia me deixava inseguro. Uma pequena tensão que não estava lá antes e agora está. Como checar tudo 2 vezes, pelo menos nos primeiros dias. Se você dá uma instrução, pensa novamente nela antes de comunicá-la, e então pensa novamente depois de tê-la dito. E depois, acompanha cuidadosamente o que o avião está fazendo. Até aquele dia, nós tínhamos uma rede de segurança. Então, nada nos importava. Com as possibilidades técnicas atuais, eles nunca iam se chocar. Mas naquele dia, a rede de segurança, ela foi afastada de nós. No dia 13 de julho, Peter Schiess mandou uma declaração à imprensa. É o seu único comentário particular sobre o acidente. Eu estou afetado pelo fato de tantas crianças terem perdido suas vidas. Como pai, eu tenho ideia da enorme falta que esta perda trará à vida de seus pais. Naquela noite eu fazia parte de uma rede de pessoas, computadores, máquinas de rastreamento e regras. Este trágico acidente mostra que certos problemas interferiram nesta rede. Mas assim que o inquérito oficial terminar, Peter poderá ser julgado por homicídio culposo. Ele seria o alvo mais fácil para um processo. Isso é absolutamente injusto. Se você olhar o que já se sabe, verá que ele é somente um dos elementos.
Eu não acho que seja muito justo culpar uma pessoa por algo tão complexo quanto o Lago Constance. Há todo o sistema de gerenciamento no qual aquela pessoa trabalhava, há o treinamento, há a tecnologia envolvida, há um mal-entendido de regras e procedimentos e regulamentações. Quer dizer, eu não sei como se pode começar a medir a porcentagem de culpa daquela pessoa quando ela é somente parte de toda uma cadeia, toda uma infraestrutura, e todos têm algum grau de culpabilidade na história. Um ano depois, o relatório final sobre o desastre do Lago Constance havia sido publicado. Peter Schiff cometeu erros humanos naquela noite, mas restam dúvidas se as falhas maiores não foram de gerenciamento ou mesmo do sistema de controle de tráfego aéreo. Aconteceram muitas falhas individuais dentro de todo o sistema operado pela Skyguide. Não é incomum, na minha experiência investigativa, encontrar buracos no sistema. Mas nesta investigação em particular, encontramos grandes buracos e alguns deles contribuíram para o acidente. O Lago Constance é um alerta para tudo o que fazemos. Os sistemas e os procedimentos envolvidos na Suíça e na Alemanha, as regulamentações não estão a milhões de quilômetros dos outros lugares da Europa. Então a questão-chave é como realmente impedir essas coisas de acontecerem. Elas poderiam acontecer aqui? Nunca aconteceu por aqui. O controle de tráfego aéreo britânico tem um dos melhores índices de segurança do mundo e um dos céus mais congestionados. Um padrão estabelecido por alguns dos melhores controladores de tráfego aéreo do planeta. Mas isso também era verdade na Suíça, onde era igualmente improvável de acontecer uma colisão aérea. Uma colisão aérea é possível em qualquer país. Com as mesmas reações da tripulação, não há nada que impeça esse tipo de acontecimento no Reino Unido. O controlador provavelmente detectaria o conflito e daria uma instrução. Mas se a tripulação não obedecesse, o mesmo poderia acontecer. Até agora temos tido sorte. Mas já chegamos a passar perto, o que mostra o quanto é possível existir um outro Lago Constance. Anualmente, no espaço aéreo britânico, são relatadas cerca de 70 quase perdas, envolvendo aeronaves comerciais de passageiros, air proxies, no jargão da indústria. São situações nas quais nem o piloto nem o controlador de tráfego aéreo consideram a posição da aeronave comprometida com a segurança. As quase perdas são uma parte crucial da imagem que construímos a respeito do que acontece no ar, de onde realmente estão as áreas de perigo. E quanto mais informação existir sobre as quase perdas e mais prestarmos atenção nelas, mais fácil será para impedir estas quase perdas de se tornarem acidentes. Na investigação, a grande maioria das quase perdas é classificada como falta de compromisso com a segurança, mas nem todas. 6 de abril de 2000, Heathrow. Um 747 da British Airways aterrissou a 32 metros de um Airbus da British Midland. O Airbus, com 89 passageiros, estava pronto para decolar da mesma pista em que o 747, com 381 passageiros do Japão, tinha sido autorizado a aterrissar. No último momento, o controlador percebeu o que estava acontecendo e o piloto da British Airways subiu, afastando-se. O relatório oficial determinou uma falha do controlador de tráfego aéreo ao supervisionar um trainee. Ambos foram afastados do trabalho depois de 5 minutos. No ano seguinte, em 2001, ocorre um evento mais assustador ainda, quando 2 jatos japoneses carregando um total de 700 passageiros ficam próximos demais nos céus do Japão. No último segundo, o 747 desviou para evitar um DC-10. Se eles tivessem colidido, seria o pior desastre da história da aviação. O desvio foi tão drástico que 34 pessoas a bordo se feriram. A investigação sobre a quase perda culpou o conflito entre os TCAS e o controle de tráfego aéreo, o computador e o humano. "20 pés a mais de distância e o desastre do Lago Constance teria sido outra mera estatística de quase perda.
Mas os dois aviões colidiram e, infelizmente, as famílias das crianças e da tripulação de UFA permanecem unidas em sua dor e raiva. Eu não sei como eles conseguem dormir todas as noites porque o erro foi deles. E eu queria que eles viessem aqui e olhassem este lugar, olhassem para cada um de nós e ao redor, ao nosso redor. Ninguém duvida de que os controladores de tráfego aéreo estão instintivamente dedicados à segurança dos passageiros. O Lago Constance nos lembra de que nada é infalível. Os humanos, a tecnologia, o sistema em geral. Enquanto tentamos aprender com os desastres, o volume de tráfego aéreo aumenta rapidamente. Ele irá dobrar em 15 anos. Cada vez mais congestionados, os céus presenciarão novos desastres. A aviação ainda é o meio mais seguro de todos os meios de transportes que conhecemos. Mas é preciso estar atento, porque, com o aumento do tráfego, com os modelos de segurança usados, coisas como esta irão acontecer. Versão brasileira Vox Mundi.